E nós vamos ouvir o Santo Evangelho, que está registrado em Mateus capítulo 14, os versos 13 a 21. Mateus capítulo 14, os versos 13 a 21. E isto está na página 1400, obrigado. Página 1400, Mateus 14, os versos 13 a 21. E lemos assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram da cidade seguindo por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é tarde. Manda as multidões embora, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam ir embora. Deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles responderam: não temos aqui que senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: tragam esses pães e peixes aqui para mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para os céus, abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos seus discípulos, e estes deram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Que Deus nos alimente com ele, assim como alimentou esta multidão que ali estava. Em Cristo Jesus, estimados, eu tive uma grande surpresa com esse texto, depois de pregá-lo por muito tempo. E esta é a curiosidade da palavra de Deus: quanto mais esgravatamos, mais ela nos dá. O nosso texto começa dizendo assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se. Mas o que ele ouviu? É que o texto anterior a este é a morte de João Batista. E sabem que Herodes deu um banquete. E o banquete, e o resultado do banquete foi uma tragédia. Sabe que os poderosos do mundo banqueteiam-se. E enquanto banqueteiam-se, também fazem as associações, as reuniões e aquilo que é importante para se manterem no poder. Imaginem, Herodes faz um grande banquete e serve a cabeça de João Batista numa bandeja. Que tragédia! Que estupidez! Este é o ser humano quando vive sem Deus. Ao ouvir isto, Jesus retira-se, Jesus sai de cena. Ele quer fazer oração, ele quer refletir, ele quer pensar e sente a morte de João Batista. Mas diz o texto que retirou-se para um lugar deserto à parte. E geralmente Jesus fazia isto, um lugar deserto à parte, para orar. É bom ter um deserto onde orar. É bom ter um lugar que é nosso para poder falar com Deus. Mas ao saberem disso, as multidões foram seguindo por terra. Jesus depois pega um barco e quer atravessar para o outro lado, e a multidão o segue. O lago não é grande. E ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela. Jesus tinha compaixão pelas pessoas.
Jesus reconhecia exatamente sob as ordens e sob o poder de quem o povo sobrevive. Imagina, aquele povo é governado por Herodes, que mataram João Batista. Portanto, esse povo não tinha bom governo. Esse povo não tinha com quem contar. Cristo era o tal. É com ele que eles podem contar. E Jesus mostra a sua compaixão e cura lá os seus enfermos. Sabe que seguidamente ouvimos os textos e nós somos rodeados de seitas que fazem curas. E eu, como pastor, fico tremendamente frustrado, porque visito doentes, estou com pessoas que têm necessidades e não consigo fazer milagres. De tal forma que já fui acusado por uma pessoa que diz: mas o senhor nem parece pastor, nem parece ser filho de Deus, o senhor não faz nenhum milagre. No entanto, comecei a reconhecer que também já fiz alguns. Os batismos que fiz nesta casa, a Santa Ceia que dei, a palavra que anunciei, pela qual Deus agiu. Portanto, o problema é que a maior parte das doenças não são físicas. Jesus curava os doentes quando se mostrava como bom pastor. Jesus curava os doentes quando mostrava o seu amor e a compaixão que tinha por eles. Quem se sente amado, quem recebe a graça de Deus, cura muitos males que afetam o corpo e que afetam a alma. E sabe, Jesus ficou ali muito tempo com aquela gente. E por isso, quem sabe, depois nós fazemos um intervalo e ficamos esse tempo todo também, para quem sabe experimentar isso. Agora imagina, Jesus está lá a curar os doentes, prega, e de repente os discípulos sabem que qualquer semelhança não será mera coincidência. De repente os discípulos descobriram que há um problema. Imagina, aquela multidão está com Jesus. A tarde começa a cair e os discípulos tiveram que avisar Jesus. Jesus, não esqueça, este lugar é deserto e já é tarde. Esta gente aqui vai precisar de comida. E, portanto, chega de conversa, chega aí das tuas ações e manda-nos embora. Porque senão nós vamos ter um problema, uma multidão com fome, como é que se faz? Portanto, os discípulos sabem ver o problema. Aliás, nós sabemos ver o problema, fome, necessidade, isso é conosco, preocupações. Nós nos ocupamos antes de ser preciso. Os discípulos já estavam a pensar, o que é que vai acontecer aqui? E até dão uma sugestão para Jesus. Vejam, eles estão preocupados. E dizem a Jesus: manda esta gente embora. Está resolvido. Eles viram o problema e viram a solução. No entanto, Jesus pensa diferente. Jesus não pensa como os discípulos. Jesus não pensa como nós pensamos. E Jesus, porém, lhes diz: eles não precisam ir embora. Contraria-lhes a ideia. Como assim eles não precisam ir embora? E depois ainda diz mais uma coisa: deem vocês mesmos de comer a eles. Se nós estamos a dizer que eles têm que ir embora porque não há comida, Jesus diz: eles não precisam ir embora e deem vocês de comer a eles. E eles responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Eles sabiam o que tinham. E sabe, quando a gente sabe o que tem, isto é para mim. Ora, os outros que tratem de si. Eu tratei de mim. Não? Nós temos aqui 5 pães e 2 peixes. Dá para aqui eu e minha mãe não com isso. Agora, eles não se preocuparam com isso. Tratem deles. É curioso. Então Jesus diz a eles: tragam esses pães e peixes aqui. Tragam isto.
É curioso como Jesus age, é curioso como Jesus faz as coisas. Nós bem sabemos que 5 pães e 7 peixes, ou 5 pães e 2 peixes, não dava para nós aqui. E lá tinha uma multidão de 5.000 pessoas, mais mulheres e crianças. Como é que é isto? Mas é então que Jesus diz: tragam cá estes pães e peixes para mim. Sabe que isto é bom lembrar que quando nós temos pouco, quando a nossa preocupação é pelo nosso sustento, é bom entregar lá para Jesus. Tragam cá, deixa que eu administro isto. Porque sabe que a nossa forma de administrar, ela tem... É verdade, nós somos generosos às vezes. Mas nós cuidamos muito de nós próprios, nós cuidamos muito da nossa família, da nossa casa. Pensar nos outros, pensar em todos, isto é problema de Deus. Mas é assim que Jesus pega aquilo que ali está, manda a multidão sentar-se e ergue os olhos para os céus e dá graças. Erguer os olhos aos céus e dar graças. Sabem que eu tenho dito isto algumas vezes. A oração da mesa é a oração do milagre. Nós não devemos esquecê-la. A oração da mesa é o reconhecimento da dependência de Deus de tudo aquilo que nós temos. É que sabe, Deus é o Criador. Deus é o que mantém. E Deus é aquele que distribui. E ele abençoa e depois, tendo partido os pães, deu aos seus discípulos e esses deram às multidões. É muito curioso agora que Jesus abençoa aquele pouco que ali está e dá aos discípulos, e os discípulos distribuem. Porque não é Jesus a distribuir. Porque há coisas que só Deus pode fazer e há outras que são nossa parte. Jesus multiplica, os discípulos distribuem. Mas sabe, esse texto diz aqui assim, ó, todos comeram e se fartaram. O texto tem um subtítulo, tem um título. Eu não sei se vocês sabem por que o pastor não lê os títulos. Os títulos não são inspirados, não fazem parte da Sagrada Escritura. Isso foi escrito assim para nos facilitar a leitura. E por isso, quando o pastor lê o Evangelho, quando lê os textos, o pastor não lê o título que lá está. Mas o subtítulo disso aqui, e o texto que trata, diz que é a multiplicação dos pães e peixes. Mas eu vou fazer uma correção. Não é a multiplicação, porque a palavra multiplicação aqui não é a mais importante. É a repartição, no sentido de repartir dos pães e peixes. O milagre aqui não é a multiplicação. O milagre aqui é o partir, é o repartir. Sabem que quando partilhamos algo, nós multiplicamos algo. Quando numa casa vem visita sem nós contarmos e todos comem, nós multiplicamos a comida. E cuidado, quem sabe houve um bem para todos e todos ganharam mais. Porque sabe aquele banquete quando se come demais? Sabe aquele banquete que não se partilha? Aquele foi o banquete de Herodes. Ele comeu e bebeu demais e depois fez asneiras. Aqui, Cristo faz o contrário. Aqui, Cristo serve um banquete e sacia a fome a todos que ali estavam. De tal forma que repartir é multiplicar. Quem parte e reparte sempre fica com a melhor parte, porque a melhor parte é repartir. O saber dar aos outros daquilo que nós temos.
E mais, saber dar aos outros daquilo que recebemos. E agora vejam só, os textos bíblicos querem, e todos os textos querem nos ensinar algo. E diz aqui que sobrou, depois que todos comeram e se fartaram, ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. E agora, o que é isto? Jesus mandou recolher para não pôr fora, mas 12 cestos cheios. Para quem é esse pão que sobrou? É para nós. Estes 12 cestos cheios são para nós. Estes 12 cestos cheios são as 12 tribos de Israel. Deus garantiu que daria o pão aos seus. Portanto, há pão para todos. E é curioso que, sabem, no nosso mundo em que 1 milhão de pessoas, ou milhões de pessoas, e talvez 1 bilhão passe fome, não é porque não há comida. É porque não houve quem distribuísse a comida. Não houve quem fosse levar o que sobra para todos. Porque alguns comem demais. Sabe que, segundo a Organização Mundial de Saúde, morre tanta gente de fome, ou melhor, morre menos gente de fome do que de excesso de comida. Porque o excesso mata. A obesidade mata. E, portanto, hoje, o excesso mata mais do que a falta. Portanto, não se distribui, não há distribuição. Falta o quê? Falta se dar graças a Deus, esse reconhecimento. Os 12 cestos que sobraram. E a garantia de Deus que para os seus não há de faltar o pão. E sabem que há um pão em Isaías, a leitura que foi feita, por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão? Sabe que nem tudo alimenta. Nem tudo onde nós empregamos o dinheiro serve mesmo para a nossa existência. Mas o pão que Deus dá, esse alimenta. E Jesus é aquele que se identifica como o pão da vida. E ele instituiu a Santa Ceia, o sacramento do altar, onde ele oferece o pão que dá a vida, o pão para a eternidade, o pão que faz ter comunhão com ele, comunhão de uns para com os outros, e o pão que sacia a fome da vida eterna. Este Jesus que multiplica pães, este Jesus que multiplica o saciar-se, este Jesus também multiplica o número daqueles que são salvos e que herdam a vida eterna. Que Deus nos conceda o pão para esta vida, que não nos falte o pão diário, mas especialmente que não nos falte o pão da vida, que nos mantém para a eternidade. Amém. Glória a Deus.